Olá, meus queridos, é um grande prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Estou trazendo aqui uma observação a respeito de um texto bíblico, que é a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos gálatas. Então, portanto, o livro de Gálatas, capítulo 1. O apóstolo Paulo faz aqui um apelo, né? Primeiro ele expressa um espanto e depois ele destaca aqui o seu apelo para os seus co-irmãos lá da Galácia, né, aos Gálatas. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: Estou chocado de que estejais se vos desviando depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então os cristãos lá, os gálatas, estavam se desviando do verdadeiro evangelho, do verdadeiro ensinamento de Cristo. E estavam dando ouvidos a um falso evangelho, a um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo. E aí vamos ver aqui nas referências, né? Estou vendo aqui na Bíblia Online. Você pode digitar lá no site, no Google, né? Assim, bibliaportuguês.com. Aí vai vir, a Bíblia vai vir também algumas referências. E aí nas referências aqui tem Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então, os cristãos estavam se desviando. Deus os havia chamado, os havia atraído a Cristo, como Jesus falou em João 6,44. Ninguém vem a mim, a menos que o Pai o atraia. Então as pessoas são atraídas a Cristo, aprendem o evangelho verdadeiro a respeito de Cristo, mas acabam se desviando por dar ouvidos a um falso evangelho. E aí vamos ver o que mais o apóstolo Paulo fala aqui. Aqui então no versículo 7, ele diz que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, então nós quem? O apóstolo Paulo, aqueles que estavam com Paulo, aqueles que tinham o hábito de escrever cartas, muitas cartas que eram inspiradas por Deus, como as de Paulo, as cartas de Pedro, dos apóstolos, né, que escreveram cartas, Mateus, do evangelista Lucas, do discípulo Tiago, do discípulo Judas. E então ele diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, veja a gravidade da coisa, veja a seriedade do assunto. Não era assim, eram pessoas que se apresentariam com autoridade, pessoas que tinham respeito, mas ainda que essas pessoas, que deveriam ser vistas como pessoas de respeito, de autoridade ou até de poder, como os anjos, ainda que esses vos anunciem um evangelho diferente do que nós já vos pregamos, que seja considerado maldito ou anátema, amaldiçoado, maldito, anátema. Olha só isso, hein? Olha essas palavras. Então, esse alerta que foi dado aos cristãos gálatas também é um alerta para nós hoje. Não importa o grau de autoridade da figura religiosa que está representando determinada entidade religiosa, organização religiosa, denominação, instituição religiosa, não importa quem seja, qual é o seu grau de autoridade, qual é o seu grau de respeito. Se estiver apresentando algo que não é de acordo com o que está ensinado nas Escrituras Sagradas, as palavras ditas aqui pelo apóstolo Paulo é que tal doutrina, tal ensinamento, tal informação deve ser vista como algo amaldiçoado. E ele ainda diz mais, agora no versículo 9. Ele diz: Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Então,
diversas entidades religiosas, diversos grupos religiosos se formaram depois dos apóstolos, ao longo dos séculos, ao longo conforme vai se passando os séculos, até o presente, existem diversas denominações religiosas, surgiram e desapareceram, e ainda existem muitas denominações religiosas que enxertam evangelhos, boas novas, que não foram ensinadas nas Escrituras, como se fossem das Escrituras, mas não são. São apenas interpretações dos seus líderes, de homens, que se levantam como profetas, como instrutores, como aqueles que são os porta-vozes de Deus, e aí vão acrescentando informações ou detalhes que não estão nas Escrituras. Usam as Escrituras para dizer que o que eles estão falando tem base nas Escrituras, mas nada daquilo que eles ensinam realmente está fundamentado ou alicerçado nas Escrituras. Então o alerta é válido. Conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez, qualquer pessoa, qualquer um, mesmo um anjo do céu, que vos pregar um evangelho, ou as boas novas, né, boas notícias, informações, doutrina, não interessa, diferente daquelas que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. E aí eu pergunto para você, você vai acatar esse conselho do apóstolo Paulo? Você vai abraçar de coração esse alerta que o apóstolo Paulo deu para os cristãos gálatas e também, em extensão, para todos nós? Ou você vai continuar na zona de conforto, achando que não deve duvidar de nada que o líder religioso da sua denominação religiosa diz? Porque, afinal de contas, nós devemos ser submissos àqueles que tomam a dianteira. Então, não importa o que eles digam, nós nunca podemos questionar. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua ação, a sua determinação? Obedecer às Escrituras Sagradas ou obedecer a homens? A decisão é sua. E eu quero agradecer mais uma vez a todos aí pela atenção. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.